O sono dos egoístas. Humberto Fabre pelo Espírito Jair dos Santos. Amor e Equilíbrio Audiobook. Primeira parte. Sinopse. Você se lembra dos planos que traçou para a sua vida antes de reencarnar? Lembra dos objetivos e compromissos, dos afetos e desafetos com os quais você concordou, sabendo que teria de conviver ou de assumir com eles quando estivesse de volta a este planeta? E se, ao desencarnar, tal como se acordasse de um sonho, você descobrisse que muito daquilo a que se propôs não foi cumprido, e isso por puro egoísmo? Qual seria, enfim, a sua reação ao descobrir que, dentre algumas falhas que você cometeu nesta dimensão terrestre, o aborto fosse uma delas? Com efeito, não são poucos os que se identificam com tais questionamentos ou que não se atentam para o fato de que, embora não recordemos plenamente dos compromissos assumidos antes de reencarnarmos, eles existem e deles seremos cobrados. É justamente o caso de Cristina e Rodolfo, os personagens desta história, que assumem difíceis objetivos em busca de reparar em erros do passado. Porém, a realidade na carne, a sexualidade e o egoísmo serão obstáculos reais nessa empreitada terrena. Conseguirão eles acordar em tempo desse sono egoísta? Curta, compartilhe, segue o canal, ative o sininho para não perder nenhum capítulo, assista os vídeos e os anúncios e comenta bastante para que o YouTube continue me divulgando para outros ouvintes. Bom livro. Prefácio. Caro leitor, a vida em sociedade, para que seja justa e ofereça as mesmas oportunidades a todos, precisa ser regida por direitos e deveres. Nesse sentido, as leis humanas buscam uma normatização de conduta baseada exatamente nos direitos e deveres para que a justiça se cumpra. Todavia, existem muitas situações que geram debates e discórdias, por não se chegar a um consenso sobre o que se possa consignar como um pleno direito. Nesse aspecto, o aborto talvez seja um dos temas sobre o qual mais se observa a falta de concordância entre o certo e o errado, o justo e o injusto. A falta de compreensão sobre a realidade espiritual e suas nuances, o egoísmo, o materialismo, a falta de educação no campo da sexualidade, a imaturidade espiritual e outros fatores apadrinham um considerável número de abortos. Estes, por sua vez, são praticados, em geral, em virtude de uniões descompromissadas, indevidas, de parceiros que se ligam pela paixão, e que não têm intenção de formar uma família, ou mesmo por aqueles que não se responsabilizam pelos seus atos. A lei de amor, contudo, embora tão longe de ser compreendida e praticada em sua totalidade, mesmo por aqueles que já se consideram seguidores do Cristo, poderia sanar essa e tantas outras questões, dirimindo desacordos e injustiças, pois nos levaria a fazer ao outro o que desejaríamos que nos fosse feito. Simples assim. Os ativistas mais radicais defendem o direito da mulher, dona do seu corpo, em decidir sobre a continuidade da gravidez. Muitos poderão dizer, é uma questão de livre-arbítrio, sendo um direito dela decidir se quer ser mãe ou não. Desse ponto em particular não ousaremos discordar, aceitando que o casal, principalmente a mulher, pela própria liberdade concedida pelo Criador, tem condição de fazer escolhas, apesar de as suas decisões estarem diretamente assinaladas com a lei de ação e reação. Contudo, perguntamos, o casal tem realmente o direito de interromper uma vida que está sendo gerada, cujos compromissos reencarnatórios estão iniciados? Ao final, é sempre importante lembrar que o nosso direito termina onde começa o direito do outro. E mais, que o direito à vida é sublime e inquestionável, sendo somente conduzido pelo seu Criador, Deus. Neste despretensioso relato da história de Cristina e de Rodolfo que ora lhes apresentamos, querido leitor, buscamos alertar sobre as consequências que podemos assumir ao negar a oportunidade da reencarnação àqueles dos quais invariavelmente somos devedores. Certamente, ainda encontraremos o amor e o trabalho no bem como únicos antídotos para os nossos enganos. Pedro, em 4:8, nos motiva a esse refazimento das nossas ações quando diz, mas, sobretudo, tendes ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Convido-o, então, a essa reflexão, desejando a você uma excelente leitura. Jair dos Santos. Capítulo 01. Livre-arbítrio respeitado.
O diálogo continuava entre Cristina e Maurício, o amigo espiritual que acompanharia os novos desafios dessa sua tutelada. Veja bem, Cristina, a tua última experiência foi muito conturbada no campo da sexualidade. Talvez possamos trabalhar melhor a tua programação nesse aspecto. Acho que a possibilidade de viver um novo relacionamento tumultuado com o Rodolfo poderá trazer maiores complicações a vocês. Você se refere aos 2 abortos que pratiquei, Maurício? Também, mas não só. O teu namoro e o casamento com o Rodolfo foram muito conflitantes. Vocês saíram da última existência num verdadeiro pé de guerra, usando de uma terminologia mais simples. Concordo que tínhamos nossas desavenças, mas a paixão sempre foi mais forte do que as brigas. Sinto que nascemos um para o outro. No entanto, Cristina, não se vive apenas para a paixão desenfreada, mas sim para o cultivo de valores mais nobres principiando com o amor, não acha? Entendo, Maurício, porém, considero que a nossa inconsciência nos trouxe problemas, mas isso somente depois da experiência que tivemos no Brasil. Contudo, depois do desencarne, fomos bafejados pela doutrina espírita aqui em nossa dimensão, e a partir daí, passamos a nos sentir mais preparados para a reencarnação que nos aguarda. Podemos, agora, assumir um relacionamento mais equilibrado, dando oportunidade para recebermos, como filhinhos do coração, os amigos que inconsequentemente expulsamos. Desculpe a insistência nesse ponto, mas é que não sinto segurança nos compromissos que vocês querem abraçar. Os espíritos que foram alijados da convivência de vocês dois encontram-se profundamente magoados, revoltados mesmo pela maneira desumana com que foram tratados. Você tem conhecimento, hoje, do que significa passar pela rejeição, não é? Sinto muitíssimo pelo gesto impensado que pratiquei em conjunto com o Rodolfo, Maurício. Porém, conversando longamente com ele sobre os planos para nossa próxima reencarnação, decidimos que o melhor será nos unirmos novamente e recebermos os amigos que negligenciamos por puro despreparo. Entendo a tua ansiedade em resolver logo as pendências do passado, Cristina, mas o Senhor nos concede todas as oportunidades que necessitamos e em tempo adequado. Não podemos nos acomodar, mas, ao mesmo tempo, não é necessário que tenhamos pressa. Uma existência em que estivessem separados poderia arrefecer essa paixão, que, aliás, não os beneficia, acalmando os ânimos, levando-os a momentos de profunda introspecção, criando, enfim, a oportunidade do serviço ampliado em favor do semelhante. Isso faria com que o sentimento pudesse ser apurado. Consequentemente, a união de vocês, num futuro próximo, seria muito mais equilibrada e construída dentro dos laços puros do amor. Maurício, não consigo viver longe do Rodolfo e o mesmo se passa com ele. É como uma dependência que temos um do outro, um processo de retroalimentação. Viciante, minha filha, e um relacionamento assim não pode ser saudável. Saberemos superar esse clima desesperador que nos envolve por meio dos conceitos doutrinários. O Evangelho de Jesus fará parte das nossas vidas e não cederemos às loucuras do passado. Sem dúvida que o Evangelho é o nosso norte, quanto a isso não ousarei contestá-la. No entanto, é o esforço continuado para a sua aplicação no nosso dia a dia que traz o fortalecimento diante dos embates da vida. O Evangelho não é produto milagreiro, tampouco foi deixado por Jesus para que o transformássemos num produto de crença. Em verdade, ele é a própria renovação, quando efetuamos sua aplicação nas nossas vidas. Você tem dúvidas quanto à minha capacidade, Maurício? Dúvida não é bem a questão neste momento, porque, quando queremos, podemos de fato mover o mundo. Contudo, para que concretizemos com firmeza as nossas propostas, por vezes a necessidade de maior vigor íntimo é imperativa, sob pena de não suportarmos as provas e repetirmos os mesmos equívocos. Disse e repito, sentimo-nos preparados. Com todo o respeito que lhe é devido, caso você não concorde com o nosso planejamento, devo avisá-lo que apelarei para os nossos maiores. Eu e o Rodolfo nos fortalecemos um no outro. Não é possível que sejamos impedidos de continuar juntos. Novamente, Cristina, não se trata de impedimento, mas sim de precaução, até porque,
para as almas que se amam, a distância não significa absolutamente coisa alguma. Como não? Ficaremos 70 ou 80 anos separados. Como assim, não significa nada? Minha querida, o que é uma reencarnação para quem é imortal? Menos que um dia de existência, se ajustarmos à medida de tempo que utilizamos no planeta. Ousaria mesmo a dizer que poderíamos usar os ponteiros do relógio e considerarmos uma existência de 100 anos como apenas alguns minutos de aprendizado, segundos talvez. É muito tempo. Tenho que acreditar mais em mim e espero que você possa fazer o mesmo. É por acreditar em você que estamos tendo essa conversa, que será definitiva, aliás. Uma coisa é certa, Cristina, o teu livre-arbítrio e o de Rodolfo, já que se encontram conscientes das escolhas que estão fazendo, serão respeitados. Acredito que você não nos faltará com o apoio, não. Dentro do possível, minha filha. Lembre-se que o papel de um mentor é apenas o de inspirar e proteger os seus tutelados, jamais interferir diretamente nas suas decisões. Uma vez assumida a responsabilidade por vocês, cabe-nos respeitá-las. Sim, eu sei e agradeço. Letícia, que é a tutora do Rodolfo, já conversou com ele ontem à noite e sabe que a nossa decisão é irrevogável. Então, desejo com sinceridade, minha filha, que vocês alcancem pleno sucesso nessa nova oportunidade, pedindo a Jesus que nos suporte e abençoe a todos. Capítulo 02. Orgulho. No amplo salão do Complexo Hospitalar Bezerra de Menezes, encontravam-se reunidos Maurício, Letícia e Mateus, o dirigente responsável pelo departamento especializado nos processos reencarnatórios daqueles que estavam abrigados ali na instituição. Maurício, como foi a sua conversa com a Cristina? Indagou Mateus. Não obtive sucesso algum. Ela insiste em dizer que se sente preparada. Em caso negativo da nossa parte, informou-me que vai procurar os nossos maiores para as devidas apelações. Entendo. E quanto ao Rodolfo, Letícia? Mantém a mesma posição inflexível. Disse estar extremamente fortalecido pelos novos conhecimentos doutrinários, tendo consciência integral dos atos passados. Considera-se apto para assumir as novas responsabilidades, desde que na companhia de Cristina, da qual não abre mão em hipótese alguma. Em relação aos estudos, ambos os realizam proveitosamente, disso não resta dúvida alguma, conforme as pesquisas que pude realizar. Rodolfo garante que eles não repetirão os desatinos. No entanto, Letícia, sabemos que eles se encontram no terreno teóricos do Evangelho redivivo. Assim que adentrarem nos procedimentos reencarnatórios, a consciência não vai se manter lúcida, dado o estágio evolutivo em que estão posicionados. Muito dificilmente alcançarão, penso eu, os resultados aos quais se propõem. Isso foi, da nossa parte, o ponto que mais destacamos. Apelamos para o fortalecimento de ambos, separando-os momentaneamente, mas tudo em vão. Disse, por sua vez, Maurício. Bem, no final, a liberdade que o Senhor nos concede será respeitada. Eles já são suficientemente cônscios para fazerem as suas escolhas, cabendo, da nossa parte, respeitá-las, concluiu Mateus. Foram esses os mesmos argumentos que utilizamos, tanto eu como a Letícia. Reunimo-nos, antes, para traçarmos a estratégia, depois, conversamos com eles separadamente. Cristina e Rodolfo, porém, vivem uma verdadeira simbiose dentro da paixão que vertêm um pelo outro, além do orgulho de não aceitar qualquer orientação da nossa parte. Bom, agora, meus amigos, só nos resta preparar-lhes os acertos com os seus futuros pais. Contudo, darei orientações para que a beleza física de Cristina seja um pouco comprometida, além da sua saúde, que será debilitada pelos excessos cometidos na sua última existência. Talvez essas condições limitantes na próxima experiência diminuam um pouco os anseios do Rodolfo. Da nossa parte, é o que podemos fazer. Todavia, sabemos que as vibrações que os atraem estão acima de qualquer estrutura corporal. Meu Deus, como às vezes é difícil ajudar as pessoas, não, Mateus? Concordo, Letícia, porque, no final, elas precisam querer receber o auxílio, o que nunca nos falta, pelo amor imensurável do Pai.
Porém, a nossa infantilidade espiritual é tamanha que somos, na maioria das vezes, incapazes de identificar esse amor divino. Quanto tempo perdemos com a simples manutenção dos nossos pontos de vista, arraigados em questiúnculas sem qualquer proveito evolutivo, gastando reencarnações inteiras, não concorda? Totalmente. Orgulho puro, não, Mateus? Sem dúvida, minha cara, sem dúvida. Capítulo 03. Guerra sem vencedores. 1 década e meia havia se passado desde os preparativos da reencarnação de Cristina e Rodolfo. Encontravam-se, agora, com a idade aproximada de 15 anos, sendo a jovem mais velha apenas 6 meses que o rapaz. Na presente encarnação, a família de Rodolfo havia se mudado para um endereço próximo da residência da Cristina. Em questão de dias, ambos haviam se reencontrado e iniciado um namoro. Os familiares acabaram se conhecendo e logo começaram, através do relacionamento dos filhos, significativos laços de amizade, os quais se fortaleceram pelas afinidades, principalmente por serem adeptos da mesma religião. Rodolfo era um belo rapaz, interessado em esportes e nos estudos, ao passo que Cristina, com a saúde um tanto comprometida, não demonstrava o mesmo vigor do namorado. Poucos traços de beleza se acentuavam na jovem, apesar de os seus pais formarem um lindo casal. Na vizinhança, a maledicência de algumas pessoas, no intuito de zombar da família, era cruel. Pura inveja, já que o pai de Cristina tinha um bom emprego, apresentando uma situação financeira razoável. Os enfermos do despeito diziam, então, entre dentes: como um belo casal pôde ter uma filha sem a mesma beleza? De fato, referindo-se à menina, os comentários eram o de que os belos tinham gerado a fera. Todavia, para Rodolfo isso pouco importava. Tinha na jovem a musa dos seus sonhos, devotando-lhe uma atenção que preocupava sobremaneira os seus pais, em virtude do foco exagerado nela, interferindo nos estudos e por vezes na sua alimentação regular. Enfim, o rapaz dava mostras de uma fascinação incontrolável. Qualquer pedido da namorada era tratado como uma ordem. As tentativas de orientação dos seus pais, todas, sem exceção, eram imediatamente rechaçadas pelo rapaz, que dizia saber o terreno em que pisava e que, naquela altura dos acontecimentos, sabia muito bem conduzir-se na vida. Não faria loucura alguma, apesar de admitir-se profundamente apaixonado. O fato é que, por essa época na dimensão espiritual, Maurício e Letícia iniciaram as primeiras tratativas com os espíritos que, na encarnação anterior, haviam sido expulsos da convivência do Rodolfo e da Cristina através de aborto delituoso. No entanto, por se tratarem de criaturas com certo grau de discernimento, decidiram dar-lhes uma oportunidade, a pedido direto dos mentores. Compromissos do passado haviam criado laços de rancor e de ódio naquelas entidades, proporcionados, especialmente, pelas atitudes de Rodolfo que, sendo um rico proprietário de escravos quando da sua encarnação em terras americanas, tratara seus cativos com uma crueldade atroz. Qualquer deslize destes era motivo para os espancamentos realizados pelos feitores por ordem do patrão, que exigia máxima disciplina. Não raro, algumas daquelas pobres criaturas, não resistindo aos castigos, desencarnavam de maneira brutal. Cristina não ficara atrás desse comportamento cruel do marido naquele período obscuro da história do planeta, exigindo horas extenuantes de trabalho dos cativos que serviam dentro da residência, uma jornada que se iniciava na madrugada e terminava a altas horas da noite, restando o mínimo de tempo para o descanso. O enfraquecimento de muitos deles era notório, em virtude de, além da jornada estafante, a alimentação ser demasiadamente escassa. Entre os próprios escravos, comentava-se que era melhor trabalhar no campo sob o sol escaldante do que ser escolhido para servir dentro da casa-sede da fazenda. Daquele tempo de barbárie e desrespeito, muitos espíritos, depois de libertos do corpo denso, perdoaram os seus algojes e resolveram seguir sua caminhada evolutiva, não estacionando no passado pela manutenção do desejo de vingança. Isso, porém, não aconteceu com alguns deles.
Rodolfo e Cristina, na verdade, já amargavam processos obsessivos de duas entidades desde que esses pobres irmãos originários de África desencarnaram enforcados, após serem capturados ao empreenderem uma fuga da propriedade do casal. Quando esses mesmos espíritos amainaram seus corações doloridos e atormentados pela vingança vibrando em diapasão diferenciado, entraram em condições de reencarne, por intermédio daqueles que, justamente, haviam se tornado o único objetivo de suas vidas. Eis, porém, que a rejeição dos jovens em relação aos outrora cativos, além da falta de respeito pela vida, levou-os a eliminá-los pelo ato egoísta do aborto. Maurício e Letícia, por sua vez, interviram com tal propriedade junto aos obsessores que acabaram por convencê-los a esperar certo tempo para a construção de novos valores morais do casal, isso quando este decidiu abraçar os elevados conceitos evangélicos por meio da doutrina espírita. Agora, finalmente diziam para aqueles que sentiam ainda o desejo da desforra que o casal havia mudado e que chegara a hora do perdão se tornar realidade na vida de todos, alterando, de vez, o confronto em que se posicionavam, atrasando a evolução dos envolvidos, que viviam, sem tréguas, uma guerra sem vencedores. Capítulo 04. Petulância e desrespeito. Mateus, boa noite. Podemos entrar? Como não, amigos? Por favor, não façam cerimônia, entrem e fiquem à vontade. Estava vendo alguns apontamentos finais para o meu relatório semestral aos nossos dirigentes. Como está indo o trabalho com os teus pupilos? Letícia adiantou-se na resposta. Delicado, para dizer o mínimo, Mateus. O Rodolfo e a Cristina se reencontraram e estão adiantando em muito os seus propósitos diante do programa pré-estabelecido. Deveriam iniciar um namoro controlando seus anseios sexuais dentro dos limites do bom senso, utilizando os métodos preventivos nestes primeiros instantes. Mas, com um comportamento afoito, têm ignorado qualquer inspiração no sentido de tomarem atitudes consensuais de equilíbrio. Já era esperado, não, Letícia? E foram avisados inúmeras vezes a esse respeito. Como estão os irmãos John e Anthony nessa história toda? Inconscientes e magneticamente jungidos a Cristina, por quem tem maior desafeto. Este é um dos componentes que fazem com que a saúde da jovem tenha certo comprometimento. Ao mesmo tempo, a fragilidade da saúde, independentemente do desafeto, é o mal necessário para minimizar seus impulsos de uma vida receada de excessos. Mateus, perceba que, desde quando negociamos um pacto de não agressão com os antigos servos, eles aceitaram a condição do sono terapêutico ao lado da Cristina. Também, não teríamos outra maneira de lidar com o drama que se estende há quase 2 séculos. Assim, apesar da inconsciência, as vibrações que os envolvem são demasiadamente intensas para serem alteradas de um momento para o outro, esclareceu Maurício. Como último recurso, gostaríamos da tua intervenção direta junto ao casal durante o desdobramento provocado pelo sono. Quem sabe, Mateus, você, sendo o dirigente do nosso departamento, consiga alertar os nossos tutelados de forma mais objetiva. Maurício, faremos a visita esta noite mesmo. No entanto, duvido que a minha intervenção tenha maior resultado do que o trabalho que vocês vêm desempenhando com regularidade. Bem, Mateus, como diz o velho ditado, a esperança é a última que morre. Certamente. Bem, pelo horário avançado, muito provavelmente eles já se encontram fora do corpo, não? Sim, estão, disse Letícia. Dito isso, os 3 mentores, utilizando da levitação, chegaram rapidamente à residência do Rodolfo, que se encontrava desdobrado do corpo denso tendo Cristina ao seu lado. A jovem estava envolvida pelas 2 entidades obsessoras em verdadeiro processo simbiótico, dando a impressão de uma árvore envolta pelos tentáculos dos seus parasitas, donde se destacavam, com maior intensidade, as cabeças dos pobres infelizes. Mateus, aproximando-se do casal, aplicou-lhes energias vitalizantes no centro de força coronário, despertando, do subconsciente profundo, as lembranças dos últimos instantes de preparação para a presente reencarnação. Ambos, ao verem Mateus e os mentores, quedaram surpresos. Rodolfo, um tanto temeroso e direto, foi quem perguntou: estamos dentro do nosso planejamento, não? Em parte sim, respondeu Mateus.
O que foi que fizemos de errado, então? Interveio Cristina. Inicialmente, vocês não se encontram diante de juízes com o intuito de dar-lhes qualquer veredito. Nossa posição é pura e tão somente de irmãos que buscam alertá-los do risco iminente ao qual estão se submetendo. O sexo sem responsabilidade traz consequências de difícil administração. No caso direto de vocês, uma gravidez fora de hora e da programação realizada poderá agregar compromissos ainda mais relevantes. Cristina, que tinha um gênio mais impulsivo, respondeu: não estamos tratando a nossa sexualidade de maneira irresponsável. Nós nos amamos, a relação entre nós é pura e sublime. Não ouso contestar o sentimento que estão vivenciando, mas sim a falta dos cuidados necessários em relação à antecipação dos fatos. A gravidez, neste momento, é inadequada. Os filhos que estarão em breve sob a tua responsabilidade apresentarão um alto nível de exigência, que solicitará de vocês maior preparo psicológico para lidar com a revolta que carregam nos corações. Saberemos lidar com eles, se essa é a tua preocupação, respondeu rudemente Cristina. Rodolfo, mais comedido, interveio. Minha querida, tenha calma. Nossos amigos estão tentando nos ajudar, alertando-nos. Cansei de ser tratada como uma irresponsável, Rodolfo. E não me venha com repreensões você também. Ora, sei muito bem como me conduzir. A altivez da senhora de escravos despertara e sobrepujava o bom senso de Cristina a olhos vistos. Se o que vocês querem é que tomemos cuidado mantendo as nossas propostas de sermos pais daqui a alguns anos, podem ficar tranquilos que observaremos esses teus conselhos. Entenda, Cristina, que não estamos exigindo coisa alguma, antes, como foi dito, precisamos alertá-los a fim de que não ocorram maiores desacertos na presente existência, disse calmamente Mateus. O que poderíamos fazer de modo a contrariar o nosso programa reencarnatório? Um novo aborto, minha filha. Estando ambos despreparados para uma gravidez neste período da adolescência que atravessam, o desespero e a incompreensão de algumas pessoas que os cercam poderão levá-los novamente ao ato inconsequente. Em relação a isso, fiquem sossegados porque tomaremos os cuidados devidos. Mas, se acontecer qualquer coisa que altere os rumos, tenha certeza absoluta de que assumiremos as nossas responsabilidades. Então, fiquem na paz de Jesus com as bênçãos do nosso Pai. Finalizou Mateus. Ao saírem, Letícia perguntou: eles retornarão aos seus corpos com alguma lembrança do diálogo travado contigo, Mateus? Sim, mas apenas simbolicamente. Recordarão de alguém parecido com um médico, que procurou orientá-los quanto aos riscos de uma gravidez prematura e a importância dos cuidados preventivos. Em relação à postura arrogante de Cristina, como foi possível ser despertada tão rapidamente? Minha cara, não deixamos, de uma hora para outra, de ser aquilo que nos habituamos. Contrariada, Cristina aflora aquilo que traz no seu âmago, ou seja, o orgulho e a dureza de coração que lhe são característicos. Pareceu-me um tanto petulante e desrespeitosa. Observou Maurício. Meu amigo, quem lida com enfermos sabe da revolta que muitos deles mantêm no íntimo. No final, os doentes é que precisam de médico, conforme o que foi ensinado por Jesus. Se hoje somos os médicos, pela misericórdia do Senhor, muito provavelmente fomos, antes, os enfermos que deram grande trabalho para aqueles que nos cuidaram, não é mesmo? Você tem razão, Mateus. No fim, quem tem maior efetividade na prestação do socorro por vezes são aqueles que sofreram do mesmo mal. Claro que não podemos generalizar, mas, especialmente no nosso caso, excetuando a Letícia, que é uma dama nos quesitos educação e evolução, nós dois nos encaixamos integralmente na tua afirmativa, não, Maurício? Respondeu o dirigente sorrindo. Não me exclua, Mateus, porque nesse terreno não quero privilégios, disse Letícia sorrindo igualmente. Capítulo 05. Alerta importante. Tanto Rodolfo quanto Cristina despertaram, na manhã seguinte, com as mesmas impressões em relação ao sonho que tiveram. Comentaram brevemente por telefone sobre as vagas lembranças e os conselhos recebidos. Contudo, sem darem maior importância ao ocorrido, continuaram com a mesma postura egoísta e orgulhosa.
Letícia e Maurício, zelosos em seus propósitos, decidiram intervir diretamente no intuito de minimizar as possibilidades de sério comprometimento por parte dos seus tutelados. Calcularam então que Rodolfo, sendo um pouco mais cuidadoso em relação às responsabilidades de uma gravidez inesperada, poderia ser tocado mais objetivamente. Para isso, os mentores acorreriam aos préstimos da Dona Chiquinha, conhecida como uma excelente benzedeira pelos moradores do bairro onde residia o jovem casal de namorados. O caminho para o colégio onde Rodolfo estudava era percorrido a pé, passando exatamente em frente à casa da médium que, apesar dos seus parcos conhecimentos do assunto, seria de grande valia para o intento. A bondade da simples senhora era exalada por todos os poros, demonstrando uma condição espiritual elevada, voltada para o bem do semelhante, em exercício puro do amor. Letícia se encarregaria da utilização do aparelho mediúnico quase inconsciente da Dona Chiquinha, enquanto Maurício inspiraria Rodolfo, garantindo que ele não tomasse qualquer decisão contrária em relação à mudança do roteiro habitual. Tudo foi preparado pelos mentores amigos. Assim, quando o rapaz, em companhia de mais 2 colegas de escola, dobrou a esquina da rua onde a benzedeira residia, Letícia inspirou a médium para que esta fosse até o portão. Dona Chiquinha, sendo portadora de uma sensibilidade aguçadíssima e razoável clarividência, notou, então, a presença da mentora e lhe perguntou mentalmente: "O que esta pobre criatura pode fazer por você, anjo de luz?" "Agradeço pelo tratamento amoroso e imerecido, Dona Chiquinha, mas não sou um anjo, sou, sim, uma criatura necessitada da tua ajuda. Preciso da tua intermediação junto ao jovem que em minutos estará passando pelo portão da tua casa. Precisamos lhe transmitir orientações de grande importância, relembrando os compromissos assumidos por ele quando do seu período na espiritualidade. Será feito de acordo com a tua vontade, minha filha. Disponha dessa velha da maneira que for mais conveniente." Com a médium dirigindo-se para a parte da frente da casa, Maurício, vigilante, atuou diretamente em Rodolfo para que este dirigisse toda a sua atenção àquela senhora simples debruçada no pequeno portão de madeira. O jovem, ao passar pelo local, foi subitamente surpreendido pela voz calma e firme da Dona Chiquinha que, naquele momento, encontrava-se totalmente envolvida pela mentora. "Rodolfo, meu filho, preciso falar com você, aproxime-se, por favor." "Desculpe, tenho horário para entrar no colégio, não posso me atrasar." "Aliás, como você sabe o meu nome? Sei de mais coisas a teu respeito. Peça para os teus colegas irem à frente. O que tenho para lhe falar será rápido, no entanto, o assunto é particular." Rodolfo fez sinal para que os amigos seguissem, enquanto dirigia sua atenção para aquela estranha figura que se postava humildemente à sua frente. Como já ouvira falar da Dona Chiquinha, não sabia ao certo se aquilo que estava ocorrendo poderia ser verdadeiro ou simplesmente um embuste. Em relação ao seu nome, muito provavelmente ela poderia tê-lo ouvido em outra oportunidade por algum dos seus colegas, já que o caminho que fazia por aquela rua era rotineiro. Enfim, como não tinha nada a perder, decidiu conferir tudo aquilo. "Pois não, a senhora disse que..." Não terminou a frase, que foi completada pela mentora a envolver plenamente a médium, a qual lhe concedera ampla liberdade de expressão. "Conheço-o bem, Rodolfo, pois sou a tua mentora espiritual. No momento, utilizo dos préstimos desta bondosa senhora para lhe dar um alerta." "Mentora, alerta, que conversa mais estranha. Pode, a princípio, parecer estranha para você, cujas lembranças não são claras a meu respeito em virtude do abençoado esquecimento proporcionado pelo processo reencarnatório. Contudo, os teus compromissos espirituais estão latentes no teu íntimo, surgindo como intuição referente ao teu relacionamento com a Cristina. O que tem de errado com o meu namoro? Com o namoro, nada, com a falta de cuidados relativos à prevenção de uma gravidez fora do tempo programado, tudo. Meu alerta é no sentido preventivo, revelando aquilo que o teu relacionamento necessita. Para isso, já utilizamos, durante o período de desprendimento do corpo denso ocasionado pelo sono reparador, o mecanismo de alerta,
quando eu e demais companheiros da dimensão espiritual buscamos sensibilizar a ambos sobre as responsabilidades assumidas quando de suas respectivas programações reencarnatórias. Recorda-se de um sonho na noite passada, quando você e a tua namorada travaram um importante diálogo com um médico. Sim, vagamente. Fomos nós, os teus irmãos em Cristo Jesus, que estávamos trabalhando para auxiliá-los no sentido de que as promessas relativas à presente existência de vocês sejam cumpridas com sucesso. Vigie e ora conforme a recomendação de Jesus, Rodolfo. Não perca a presente oportunidade de refazimento e de melhoria, por manter-se ansioso e displicente quanto às advertências que lhe são dadas. Está bem, senhora, vou pensar a respeito. Agora eu tenho que ir, senão perderei a primeira aula. Passar bem. Utilizando de frase semelhante quando da despedida de Mateus, buscando estimular as lembranças do sonho em seu pupilo, Letícia finalizou. Então, vá na paz de Jesus com as bênçãos do nosso Pai. Rodolfo afastou-se intrigado com a conversa que acabava de travar com aquela senhora. Como poderia ela saber tanto sobre a sua vida? Seria ela uma maluca ou enviada por Deus mesmo para, como disse ela, alertá-lo? Tinha, assim, no seu íntimo, muitas dúvidas e receios que não sabia exprimir. Amava muito a sua namorada, nutria por ela um sentimento de extrema cumplicidade, de desejo e de carinho. Se a reencarnação realmente existisse, com certeza já haviam vivido juntos muitas vezes. Mas, apesar dessa forte ligação, sentia um estranho incômodo e grande ansiedade que não compreendia ao certo. Precisava conversar com a Cristina e contar-lhe sobre os últimos acontecimentos. Assim, após a aula foi até a casa dela e relatou-lhe a estranha conversa com a dona Chiquinha. A moça a princípio assustou-se, mas depois atribuiu a conversa às esquisitices da pobre senhora. Rodolfo, você sabe que a fama daquela mulher é a de alguém meio louca, não é verdade? Não leve tão a sério esse tipo de conselho. Eu sei, querida, mas não haveria aí um fundo de verdade. Somos tão afoitos. Quando estamos juntos, não consigo me controlar e, de fato, algumas vezes mantemos relações sem precaução alguma, disse Rodolfo, já atraindo Cristina para junto de si, que o correspondeu de imediato. Venha, querido, não vamos perder tempo com o que não nos interessa. Os dois jovens se entregaram novamente à paixão, não levando em conta os alertas e avisos nem dos mentores nem das suas consciências. Capítulo 6. Novos apontamentos. O tempo passou rápido e sem qualquer alteração no comportamento dos jovens, apesar dos avisos recebidos. Por esse motivo, uma nova reunião foi realizada entre os mentores e o dirigente do departamento reencarnatório do Complexo Hospitalar Bezerra de Menezes. Quer dizer que as nossas ações foram em vão até o momento. Infelizmente, Mateus, mesmo com a abordagem direta feita pela Letícia ao Rodolfo, não ocorreu qualquer alteração do casal no sentido preventivo. Diante do quadro que se desenha atualmente, cabe-nos somente a assistência e o acompanhamento, respeitando a liberdade de ambos. Cristina encontra-se em condição favorável para a maternidade. Está em período fértil, com as duas entidades completamente ligadas ao seu perispírito, podendo, dessa forma, ocorrer o início dos procedimentos reencarnatórios a qualquer momento. Sim, sem dúvida, salientou Mateus. Como as relações sexuais continuam sem os cuidados devidos, conforme já foi informado pelo Maurício, assim que o óvulo, ou óvulos, for fecundado, o choque reencarnatório retirará da letargia os nossos irmãos que mantêm o desafeto pelo casal. Com certeza, Letícia, a possibilidade de gêmeos é considerável, concordou Mateus. A propósito, estive analisando o prontuário da Cristina e verifiquei que a fragilidade que ela apresenta pode reduzir a sua continuidade no planeta. Os excessos cometidos em reencarnação anterior estão agora sendo preponderantes, não, Mateus? Na realidade, Maurício, essa tua observação é pertinente, porque, apesar da inconsciência dos obsessores, a ligação perispirítica contínua entre eles e a Cristina suga dela certa porção de fluido vital, comprometendo-lhe consideravelmente a saúde, conforme já é do nosso conhecimento. A gravidez então.
Exigirá um esforço considerável dela própria quanto a repouso, à alimentação e ao equilíbrio, para que o seu campo mental seja devidamente arejado, dando-lhe a sustentação para que o aborto dito natural não ocorra. Você frisou a questão do aborto natural, Mateus. Sim, Letícia, a rejeição que a Cristina, ou poderia mesmo dizer, que o casal possui, mesmo inconscientemente, pelos seus obsessores é tamanha que, unindo esse particular à saúde frágil da futura mãe, isso intensifica as dificuldades do quadro. Isso tudo, claro, se eles não cometerem qualquer ato tresloucado quando tomarem conhecimento da gravidez. Aliás, este é o maior problema, por conta dos receios comuns da adolescência e também das questões familiares. Meu Deus, já não basta os compromissos espirituais nos quais estão envolvidos, poderão ainda acrescentar maiores embaraços, tornando a situação não administrável. Em parte, Letícia, porque Deus, nosso Pai, não nos desampara nunca, antes, respeita-nos as decisões. Você acha que atitudes imprudentes e de desrespeito à vida poderão ocorrer neste caso novamente, Mateus? Minha cara, sou forçado a crer que a chance de repetirem o cruel equívoco está por volta de 95%. Basta analisar os pensamentos e as ações que o Rodolfo e a Cristina estão empreendendo na curta existência em que se encontram. Mal acabaram de reencarnar e já estão adulterando os seus objetivos. Porém, sabemos que isso não é incomum. De modo geral, a maioria, num primeiro momento, mesmo tendo conhecimento teóricos das leis divinas, ao reencarnar não consegue de imediato resistir aos apelos da matéria e ao automatismo comportamental alicerçado por muito tempo. É realmente uma pena, sinto muito por eles. Disse Letícia com os olhos úmidos. Entendo as tuas preocupações, todavia, continuemos orando para que os excessos dos nossos jovens amigos não os levem a arcar com maiores responsabilidades, solapando-lhes as bênçãos da presente existência, procurando arcar de modo favorável com os encargos que semeiam neste momento, finalizou Mateus de modo contemporizador. Capítulo 07. O sono dos egoístas. O que você estava fazendo? Estou tentando falar com você há horas. Jogando futebol com os meus amigos. Você sabe que nos reunimos todos os sábados pela manhã. O que foi, afinal? Estou desesperada, não sei o que fazer. Aconteceu alguma coisa? A minha menstruação atrasou. Eu comprei um teste na drogaria e deu positivo. Eu estou grávida. Meu Deus, grávida. Meus pais vão me matar quando souberem. Tenha calma, Cris, precisamos ter certeza disso. Podemos resolver, se mantivermos a tranquilidade. Já estou indo para a sua casa. Rodolfo, ao chegar à casa da Cristina, procurou demonstrar serenidade para não aumentar o pânico da namorada. Abraçou-a demoradamente, cobrindo-a de beijos. Em instantes os mentores amigos chegaram e puseram-se a analisar o padrão mental dos jovens. O rapaz demonstrava maior acesso para as inspirações. O esforço que fazia para manter a calma favorecia, de certa maneira, o acesso da sua mentora, que imediatamente chamou Cristina à ponderação. Eu não posso levar essa gravidez adiante. Temos que dar um jeito nisso. O melhor é abortar. Sinceramente, não sei. Nesta altura dos acontecimentos, Letícia envolvia completamente o seu tutelado em energias amorosas, inspirando-lhe pensamentos de ânimo e equilíbrio. Não sei o que, Rodolfo. Por acaso você está querendo insinuar que eu deveria assumir a gravidez? Enlouqueceu de vez? Tenho quase 16 anos, vou ter que cuidar de um filho com essa idade. Já pensou o que pode acontecer em relação aos meus pais, meus parentes, minhas amigas? Cris, vamos falar com eles. Quem sabe poderão nos ajudar? Não é o primeiro caso no mundo. Isso acontece todos os dias. Qual é o problema? Problema? Vamos fazer como? Você vai assumir a criança e morar onde? Continuar na casa dos teus pais, belo e folgado. Fico eu sozinha com a responsabilidade. Quem vai carregar o filho serei eu. E tem mais, caso você decida pular fora, sou eu que vou ficar em plena juventude com uma criança para cuidar. Pode tratar de arranjar dinheiro. Vamos fazer o que tiver que ser feito, até porque a responsabilidade também é sua. Você sabe que eu não vou te deixar.
Nós nos amamos, um filho pode ser legal para nós. Chega, Rodolfo, a minha resposta é não. Resolva isso o mais rapidamente possível, fui clara. O jovem, não tendo suficiente firmeza de caráter, logo cedeu aos argumentos de Cristina, afastando e cortando rapidamente as influências da Letícia. Por sua vez, Maurício buscava envolver o centro coronário da sua pupila sem obter, porém, sucesso algum na empreitada. A resistência da jovem, em virtude da sua frieza de sentimentos aliada às vibrações contrárias às entidades reencarnantes, era tamanha que repelia totalmente as energias que o mentor buscava lhe aplicar, bem como os seus apelos para o equilíbrio e o bom senso. Rodolfo achou melhor não insistir e retornar para casa. Durante o percurso, resolveu ligar para um dos seus amigos. Jorge, e aí, tudo bem? Tudo. O que manda, cara? Estou com um problemão. Não tenho certeza ainda, mas é possível que a Cris esteja grávida. E, cara, que roubada. Pois é, caso seja confirmado, você pode me ajudar com aquele médico conhecido seu? Claro, levei a Mona na clínica dele e correu tudo bem. O cara é fera nos procedimentos. Fique tranquilo, posso ligar para marcar uma consulta. Se você puder me fazer esse favor. Está feito. Valeu, Jorge, se cuida. Você também. Maurício, olhando tristemente para Letícia, disse, vamos continuar tentando colocar algum juízo nessas cabeças durante os próximos dias. O caso exigirá uma dedicação extremada da nossa parte. Sim, é verdade. O que você acha de acionarmos o Mateus? Faremos isso sim, Letícia, até porque, como o John e o Anthony estão imantados fortemente ao perispírito de Cristina, temos aí uma clonagem natural dos futuros reencarnantes, caso consigamos convencer os nossos pupilos a levar a gravidez adiante. Os servos do passado e inimigos que são no presente estão na condição de gêmeos univitelinos. É a beleza da vida desprezada pela irresponsabilidade do imediatismo, não, Maurício? Fazer o quê? A cada um segundo as suas obras, conforme ensinou Jesus. Estão em vias de reincidir no crime, justificando uma postura egoísta de não querer assumir o fruto do relacionamento que decidiram iniciar de maneira precipitada. Quando esses dois vão acordar, meu Deus? Entendo o seu desabafo, Maurício, contudo, no momento, o melhor que temos a fazer é acionar o Mateus. Vou chamá-lo imediatamente. Capítulo 8. Rejeição. Muito bem, amigos, como lhes posso ser útil? Letícia adiantou-se. Mateus, agradeço pela rápida assistência. O quadro é grave, pois a resistência da Cristina em receber os seus desafetos é acentuadíssima. Já esperávamos por isso, não? Sim, é verdade. Todavia, tanto eu como o Maurício calculamos que as disposições no programa dos nossos tutelados, uma vez que estão registradas no subconsciente profundo de cada um, poderia vir à tona como fator de forte intuição, minimizando o impacto da não aceitação do John e do Anthony. No entanto, o que surgiu com maior poderio foi a rejeição por ambos, não é fato? Fato incontestável, Mateus. Não poderia ser diferente, Letícia. O Evangelho do Cristo e as propostas das programações realizadas pelo casal encontram-se muito mais no terreno da teoria, ao passo que a indiferença e o preconceito são experiências solidificadas. Não podemos olvidar que a Cristina e o Rodolfo vivenciaram um longo período de desrespeito pelos nossos irmãos de origem africana, considerando-os como meros animais sem alma e sem qualquer direito. O que brota com maior intensidade do nosso íntimo, ou seja, as nossas conhecidas tendências, é aquilo que nos habituamos pela prática continuada. Exatamente por isso é que evangelizar-se é exercício no bem e no amor ao semelhante. Veremos o que é possível fazer nos próximos dias. Apesar do trabalho intenso levado a efeito pelos mentores amigos, o casal mostrava-se totalmente refratário a qualquer pensamento no sentido de levar adiante a gestação, dando continuidade ao plano macabro que, naquela altura dos acontecimentos, contava com o apoio de Jorge, amigo do Rodolfo, e de Mona, que se afeiçoara sobremaneira a Cristina pela identidade das circunstâncias. A sensação nítida e inconsciente dos casais era a de acobertamento.
Para os amigos dos pupilos de Letícia e Maurício, esse apoio era o mesmo que dividir a culpa, procurando minimizá-la em suas consciências infantilizadas. A consulta com o facultativo assassino, experiente na arte de matar inocentes, ocorreu sem qualquer acidente de percurso, dada a firmeza que Cristina demonstrava em querer se livrar daquilo que passou a chamar de estorvo. Na dimensão material, o período da gravidez recente não oferecia qualquer obstáculo de monta, porém, o mesmo não se processava no plano espiritual. O choque reencarnatório despertara do sono terapêutico as duas entidades que, obviamente, se candidataram mais uma vez ao processo renovador da reencarnação junto daqueles que um dia haviam faltado com a decência, não os tratando como seres humanos. Apesar de razoável atordoamento, dadas as ligações ainda frágeis ao corpo físico que mal iniciara seu desenvolvimento, Anthony era o que mantinha maior grau de clareza da situação que se desenrolava. Foi Maurício que, iniciando um diálogo, procurou amenizar as decisões funestas do jovem casal. Contudo, a entidade, sentindo-se lesada ao extremo, falou em tom agressivo. Eu e o meu irmão concordamos com vocês, porque, da nossa parte, estávamos nos exaurindo a cada dia no envolvimento com essa criatura vil. O sono letárgico que aceitamos nos submeter, aguardando o beneplácito da convivência com os nossos agressores do passado, fez-nos, no final das contas, apenas perder um tempo precioso. Poderíamos ter exercido o nosso direito à desforra e teríamos obtido resultados satisfatórios. Mas veja você mesmo o nível revoltante de rejeição existente para conosco. Posso entender os teus argumentos, Anthony, todavia, o que poderiam fazer? Forçariam a morte do corpo físico do Rodolfo e da Cristina para continuar atormentando-os diretamente. Você e o teu irmão já não sofreram o suficiente. A vingança é veneno que nós mesmos ingerimos, Anthony. Nas leis de Deus, tudo funciona entrelaçadamente por questão de justiça absoluta. Logo, o que fazemos ao nosso semelhante é a nós mesmos que estamos fazendo. Basta de pregação, resolveremos a nossa maneira. Estou cansado de teorias sem execução, a partir de agora, será do nosso jeito. O fato de termos sido tratados como estúpidas bestas de carga por causa da nossa cor e procedência não nos coloca na condição de ignorantes dos nossos direitos. Fui senhor em outras eras e sei como proceder com quem me prejudicou. Teus direitos são respeitáveis e não ouso contestá-los, somente procuro neutralizar o confronto, não apenas pela Cristina e o Rodolfo, mas sim, e principalmente, por você e o teu irmão. Notei a tua capacidade de articulação e inteligência, contudo, gostaria de fazer uma última pergunta, depois disso, não vou mais interferir nos teus projetos. Posso fazê-la? Rápido, porque não quero mais perder meu tempo com você. Sabemos que as leis do nosso Pai não contemplam o círculo vicioso do olho por olho, mas sim a necessidade de revisão de inúmeros erros do passado, que poderá ser feita em oportunidades semelhantes àquelas em que submetemos um grande número de pessoas. Assim, não seria a aprovação pelo que vocês vêm passando a redenção das ações impetradas para com o próximo quando um dia detiveram o poder. Vá para o inferno. Saia da minha frente antes que eu o esfole, seu protetor de serpentes peçonhentas. Daqui em diante o problema é meu. O que eu tiver de encarar, enfrentarei com a cabeça erguida e com orgulho de quem faz justiça. Com as próprias mãos, Anthony. Vingança pura e desnecessária. Desapareça. Não quero mais ouvir uma palavra, pois o que você fala serve somente para estimular ainda mais o meu ódio. Mateus, que se encontrava ligado mentalmente ao protetor de Cristina, orientou-o pela via telepática. Convém que o deixemos por agora, Maurício. Não podemos, na posição de simples enfermeiros, nos deixar envolver com a patologia do paciente. Aguardemos em Deus o momento mais adequado para a cirurgia que o conduzirá à libertação. Capítulo 9. Aborto criminoso. Alguém me socorra, estão me dilacerando. Por misericórdia, me ajudem. São assassinos. Tenha piedade do meu irmão que está sofrendo calado. Malditos, vejo a minha cabeça separada do corpo. Ah, vou me vingar. Pagarão pelo que estão fazendo. Sentiram todo o meu ódio, assassinos selvagens.
Vou me encarregar de cada um de vocês, será tudo uma questão de tempo. Os mentores, que acompanhavam as cenas dolorosas do aborto praticado pelas mãos hábeis do açougueiro travestido de facultativo, deixavam lágrimas rolarem por suas faces. O momento era de profundo pesar pelo desrespeito à vida, como se a criatura não passasse de um objeto que, sem serventia, poderia ser lançado ao lixo. As sensações registradas por Anthony, apesar do pequeno período em que se encontrava ligado ao corpinho em formação, tinham maior intensidade, dadas as condições anteriores de verdadeira simbiose entre o seu perispírito e o de Cristina. Mantendo a consciência nos instantes do procedimento macabro, seu sofrimento era considerável. A parte disso, quando encerrado o ato ignominioso, a enfermeira, que acompanhava a operação, levou Cristina para o local de repouso. Nesse ínterim, as duas entidades registravam em seus perispíritos marcas profundas de cortes, como se houvessem sido retalhadas, além das cicatrizes deixadas pela chibata e pela corda no pescoço, quando do enforcamento por ocasião das experiências como escravos. Tais registros foram severamente fixados no campo mental de cada espírito, por não conseguirem se desligar convenientemente das imagens quando estavam na experiência física, acrescentado, agora, a violência praticada pelo aborto deplorável que acabavam de sofrer. O espetáculo de horror insistia na continuidade, com Anthony, em lágrimas de desespero, abraçado ao seu irmão, despertando-o como se fosse uma criança adormecida profundamente. Mano, acorde porque a nossa hora chegou. Vamos à forra contra aqueles que nos espezinharam. Pagarão caro o que fizeram conosco. Onde estou, sinto muita dor no corpo. Os cortes. Quem me cortou dessa maneira? Meu irmão, não permita que eu continue assim. Tire-me deste inferno de dor. Tenha calma, John, respire fundo que logo passa. Fique comigo, porque preciso da tua ajuda para a nossa vingança. Os culpados não sabem o que os espera. Vamos sangrar a bruxa assassina, John. Mateus imediatamente deu instruções para o Maurício e a Letícia. Ele tentará iniciar um processo hemorrágico na Cristina. Enquanto eu e a Letícia aplicamos energias balsamizantes no John, conduzindo a sonolência e reduzindo-lhe as dores, envolva em proteção a tua tutelada para que o Anthony não alcance o seu propósito. Será conveniente adensarmos nossos perispíritos, para que possamos ser registrados pelos nossos infelizes irmãos? Perguntou Letícia. De forma alguma, nosso auxílio a partir de agora será realizado da maneira mais sutil possível. Por enquanto, é totalmente inconveniente uma ação direta. Ademais, temos de respeitar o que foi deliberado por cada um dos envolvidos, não cabendo interferências, a fim de que as lições futuras sejam aproveitadas no sentido de crescimento do bem e do amor. Lamentável, Mateus, que a evolução seja pelo caminho da dor e não pelo do amor, que os isentaria de lágrimas e sofrimento. Questão de escolha, Letícia, pura questão de escolha. Capítulo 10. Promessas de dor. Maurício envolveu Cristina em energias magnéticas vigorosas, agindo sobre os seus centros de força com movimentos longitudinais, desde o coronário até o genésico. A jovem, de um momento para outro, recebendo o influxo magnético, mostrou-se mais corada e disposta. Enquanto isso, Anthony, na dimensão espiritual, se postava à sua frente. Sem que o obsessor percebesse, logo atrás se posicionavam Mateus e Letícia. O dirigente, analisando a cena, falou. Noto que a Cristina demonstra maior disposição energética. Sim, Mateus, a absorção pelos seus centros de força é realmente surpreendente, o que poderá ser de grande ajuda para as ações que o obsessor tentará impetrar. Não demorou para Anthony impor sua destra no centro genésico do seu desafeto buscando desequilibrá-lo, enquanto lhe induzia pensamentos negativos, incluindo palavras envoltas no ódio. Morre, infeliz, você vai sangrar até morrer, aí teremos a nossa vingança completa. Estará totalmente nas nossas mãos, mulher maldita. Enquanto ia repetindo essas frases como se fossem um mantra, os pensamentos de Cristina agitavam-se, apesar do sono profundo em que se encontrava. Vendo seu obsessor, retornava às lembranças do período americano da escravidão, assistindo repetidamente ao enforcamento dos cativos que tiveram a ousadia de fugir da sua propriedade.
Mateus, aproximando-se, convidou os dois mentores para atuarem em conjunto. Vamos aumentar a inserção de fluidos vitalizantes na Cristina para minimizar o impacto causado pelo Anthony na organização perispirítica, o que poderá agredir gravemente o corpo somático da jovem. Enquanto isso, Letícia, interrompa as imagens das recordações que estão sendo revividas por ambos, acionando, do subconsciente profundo dos dois envolvidos, momentos felizes da infância. Logo, Cristina via-se brincando junto aos seus irmãos no início da sua encarnação em terras americanas, sendo acompanhados pelos genitores que sorriam felizes ao ver a alegria dos filhos. Por sua vez, Anthony e John recordavam as lições recebidas do seu pai sobre o uso da lança, do arco e da flecha, na tribo onde viviam despreocupados. Gradativamente, as vibrações maléficas emitidas pelo obsessor sofriam uma redução considerável, tirando-lhe momentaneamente o foco, dando o tempo adequado para que as energias em Cristina fossem regularizadas. Mateus, dando novas orientações à mentora, disse: "Por favor, leve o Anthony, em sua regressão, para algum episódio em que ele atende o irmão em dificuldade." Logo, o servo de outrora via seu irmão com o pé varado por um espinho, tendo que auxiliá-lo a chegar até a tribo para os primeiros socorros realizados por sua mãe. Nas ocorrências seguintes, era ele quem cuidava de preparar e colocar as ervas sobre o ferimento, minimizando a dor que o John sentia. Imediatamente, Anthony desligou-se do seu objetivo e foi verificar como se encontrava o irmão. Este, por sua vez, por intermédio dos cuidados da Letícia e do Mateus, adormecera profundamente. Anthony se aproximou e ajoelhou-se ao seu lado, abraçando-o e dizendo: "Cuidarei de você primeiro. Temos tempo para acertar as contas com aqueles dois miseráveis e os amiguinhos que se intrometeram onde não foram chamados." Letícia olhou com ar questionador para Mateus, que lhe atendeu em seguida. "Posso ver na tela mental do Anthony, que ele incluirá, no seu projeto de Vindita, a Mona, o Jorge, o facultativo e a enfermeira que o assiste. O acompliciamento deles no processo infame promete repreensão dolorosa a ser impetrada pelo ofendido. Vamos ver como poderemos minimizar essa situação, que poderá se mostrar mais complicada do que esperávamos até então." Capítulo 11. Protegido pelo mal. Mateus, ao se despedir dos mentores, fez as recomendações relativas ao agravamento do caso do Rodolfo e da Cristina. "Retornarei para as minhas atividades regulares agora. No entanto, o que precisarem, vocês sabem de antemão, me acionem a qualquer momento. Quanto aos desdobramentos, que nos parecem dolorosos daqui para diante, recomendo extrema cautela em relação ao envolvimento direto de vocês. Como mentores responsáveis que assumiram tão delicada tarefa, talvez seja muito difícil minimizar sofrimentos ou, vez por outra, apenas assistir ao que está sendo desenhado no processo de retaliação pelos obsessores. Ainda assim, mantenham-se vigilantes e busquem na prece o sustentáculo necessário para vocês, seus pupilos e os nossos irmãos que se posicionam em extremada revolta. No fim, sabemos que estão todos enfermos, com as chagas abertas da revolta, do orgulho, da rejeição, do preconceito, enfim, do egoísmo que, no fundo, é o responsável por todos os reais problemas humanos. Cuidem-se, cuidando dos nossos irmãos em nome do Cristo Jesus." Dizendo isso, o dirigente se despediu com um abraço afetuoso e retirou-se rumo ao complexo hospitalar para atender seus compromissos diários, deixando Maurício e Letícia tocados de maneira diferente. Foi Letícia quem observou: "Interessante as recomendações do Mateus, não, Maurício?" "Pois é, deu-me a impressão de que ele conhece essa história em maior profundidade, incluindo lances de premonição." "Foi exatamente essa a impressão que eu tive também. Ele nunca fez observações dessa natureza anteriormente." "Bom, Letícia, o Mateus é experiente nos assuntos relativos à reencarnação com envolvimentos obsessivos importantes. Estamos em nossa primeira missão como mentores responsáveis diretos por aqueles que foram nossos amigos em eras anteriores. Sabemos que carecemos de experiência, talvez seja exatamente por isso que ele tomou todos esses cuidados." "Pode ser. Bem, vamos ver o que podemos fazer daqui por diante." Ao aproximarem-se dos obsessores, notaram que o John já se encontrava mais restabelecido e disposto.
Anthony convidou o irmão para as primeiras investidas. Vamos aproveitar que estamos por aqui e analisar aquele maldito açougueiro travestido de médico, para ver se damos alguma lição no infeliz. Os mentores acompanhavam os movimentos da dupla, mantendo-se em vibração constante em favor dos revoltados irmãos, buscando amenizar as ondas de ódio que emitiam com regularidade, levando para eles mesmos prejuízos sensíveis na organização sutil do perispírito. Anthony apresentava deformações na face, dando a impressão de estar numa metamorfose entre um macacoide e um ser humano, com profundas cicatrizes no rosto. Por sua vez, John, um tanto mais tranquilo apesar de todas as cicatrizes, tinha um semblante menos alterado, dando mostras de que através dele os mentores poderiam alcançar algum sucesso no sentido de minorar a agressividade do irmão. Tão logo a dupla divisou o médico, dispararam em sua direção, porém, foram subitamente estancados por 4 entidades que surgiram por detrás do corpo do facultativo, tal como se estivessem colados numa fila indiana. Sujeitos com as mais diversas alterações nos semblantes e também nos corpos, exalavam um odor putrido, destacando-se, em cada um deles, os dentes grandes e afiados a saírem de suas bocarras. O que parecia comandar o grupo se interpôs entre o médico e o Anthony gritando: "Alto lá! O que você está querendo com o nosso protegido?" O obsessor de Cristina assustou-se com a aparência monstruosa do espírito à sua frente, estancando imediatamente. "Esse maldito que você protege acabou de nos retalhar sem piedade." A entidade deu uma solene gargalhada, respondendo: "Deixe de ser cretino. Ele só cortou o corpinho com o qual vocês estavam iniciando as ligações. É a profissão dele e o estamos protegendo porque ele nos oferece material fluídico com regularidade. Precisamos nos alimentar e manter a nossa relação com o mundo, que, aliás, é o único que conhecemos e o que nos garante segurança. Você acha que eu vou deixar que tomem alguma atitude contra o meu protegido? Ora, ele é um açougueiro e vai pagar pelo que fez junto com a maldita que está no outro quarto. Vai pagar coisa nenhuma, seu palhaço. Vire-se com a tua ex-mãezinha. Está carente do colinho dela, é isso." A entidade finalizou gargalhando estridentemente, no que foi seguida pelos outros 3 acompanhantes. Anthony quis avançar em direção daquele que estava zombando dos seus propósitos, mas foi impedido por John. "Vamos embora, Anthony, não conseguiremos nada aqui." "Isso mesmo. Ouça o conselho do teu amiguinho ou o que o valha e sumam daqui, senão farei vocês sentirem o que é ser feito em pedaços. Caiam fora enquanto podem." Os obsessores saíram cabisbaixos e humilhados, enquanto Letícia olhava interrogativamente para o Maurício. "Também estou impressionado com o que acabamos de assistir, Letícia. Os acompanhantes do facultativo são vampiros experientes que sugam não somente os fluidos vitais dele próprio, mas também o das jovens que passam pelos procedimentos abortivos na clínica. Nunca havia presenciado nada parecido, Maurício. Trabalhei por um período em atividades desobsessivas e pude observar situações semelhantes, de profunda ignorância e revolta. Vamos acompanhar o Anthony e o seu irmão para verificarmos o que pretendem a partir de agora." "Sim, Maurício." Sendo a primeira tentativa mal sucedida, sentem-se humilhados e batidos, podendo, dessa forma, acrescer-lhes ainda mais a disposição para a represália contra o casal. "Em relação a esse ponto, não tenhamos dúvida alguma", finalizou o mentor. Capítulo 12. Tempestade a caminho. "Anthony, o que faremos agora? Lembra-se daquele bando de desocupados que encontramos vagando pelas ruas da cidade, John?" "Sim, me recordo. Fizemos inúmeros favores para eles." "Pois é, está na hora de cobrarmos. Pediremos para que nos auxiliem em relação ao doutorzinho e a sua assistente, porque a bruxa maldita e o seu marido já estão sob a nossa guarda há tempos. Não seria melhor cuidarmos daqueles que se envolveram mais diretamente antes? Como era o nome deles? Jorge e Mona. Então, Anthony, quem sabe se adiacemos um pouco?" "Negativo. Vamos dar o troco para todos de uma vez. Ninguém sairá ileso. Mas renascer com os dois já seria um suplício, Anthony. De certa forma, talvez esse povo nos tenha feito um favor." "Não seja estúpido, John. Que favor?
Somente impediram o nosso processo de vingança no mesmo plano. Se tivéssemos realizado o intento do nascimento junto à bruxa, seríamos muito mais efetivos do que somos agora. Por que não investimos mais e damos um jeito de trazê-los para o nosso lado? Você já viu o trabalho que dá? As coisas não são tão simples assim. Acresça o fator anjinhos de plantão que, via de regra, se envolvem diretamente protegendo o casal, impedindo as nossas investidas. Caso eu pudesse ou mesmo soubesse como matar o corpo dos dois malditos com facilidade, você acha que eu já não teria tentado? Entendo, mano. Vamos então falar com aquele povo. Enquanto isso, na dimensão espiritual mais sutil, outro diálogo se desenrolava. Maurício, o que estava ruim está tendendo a piorar, não? Lamentavelmente, Letícia. Veja o que uma atitude insensata pode ocasionar. A partir do instante em que a Cristina e o Rodolfo decidiram pelo aborto delituoso, se envolvendo com mentes criminosas e irresponsáveis, formaram um verdadeiro conluio trevoso do qual dificilmente sairão sem longos resgates dolorosos. A tempestade ainda está por vir. Tão logo Anthony e John iniciem o trabalho em conjunto com o grupo que lhes deve favores, a carga vibratória negativa vai se intensificar, principalmente sobre os nossos irmãos diretamente envolvidos. Jorge e Mona, além do facultativo e equipe. Os jovens que se implicaram prestando o favor para o casal são mais irresponsáveis pela inconsciência em relação ao desrespeito à vida do que efetivamente criminosos. Mesmo assim, apesar de ignorarem a responsabilidade pelo aborto que praticaram e o acompliciamento com o Rodolfo e a Cristina, terão o seu quinhão de resgate tão logo comecem a valorizar a vida. Nenhum deslize contra as leis divinas ficará impune, conforme sabemos. Concordo, Maurício. Apesar de a misericórdia do Altíssimo atuar sempre em nosso favor, o grande juiz sempre será a nossa consciência. Com toda certeza. Bem, agora só nos resta tomar alguma atitude para abrandar os efeitos dolorosos que aguardam os nossos tutelados, apesar das responsabilidades que lhes são intrínsecas. Sugiro, Maurício, que procuremos nos reunir com os mentores do Jorge e da Mona para aumentarmos as nossas chances de sucesso. Antes, porém, vamos visitar os nossos pupilos para ver como estão se saindo. Sim, agora mesmo. Os mentores aproximaram-se encontrando Cristina preparada para retornar ao lar, apesar do abatimento. A enfermeira, partícipe do crime, trabalhava a maquiagem da jovem procurando melhorar-lhe o aspecto, enquanto o médico dava as últimas instruções para sua paciente. Ao saírem da clínica, Cristina, virando-se para o Rodolfo, tentando esconder certa tristeza que a envolvia, disse: "Ainda bem que nos livramos do problema. Acho que teremos de tomar mais cuidado a partir de agora." Também abatido, mas não desejando demonstrar a sua contrariedade e aborrecer a namorada, Rodolfo se ateve às questões financeiras. "Sem dúvida, Cris, porque esse doutor nos cobrou o olho da cara. Quem te arrumou o dinheiro?"